Olá, como você está? Eu espero que esteja muito bem. Nós aqui estamos felizes porque começou mais um estudo bíblico, um dia especial onde nós estamos juntos estudando a palavra de Deus. E você já viu que aqui está a nossa pergunta de hoje: é possível ser fiel até o fim? Olha só, isso aqui não é pergunta para corintianos somente não, tá? Você que é da Gaviões da Fiel. Essa pergunta é para o cristão, é para o povo de Deus, para a igreja de Jesus. É possível ser fiel até o fim? Nós vamos falar sobre um personagem incrível na Bíblia. Eu particularmente gosto demais desse personagem, tanto é que quando eu era adolescente li a história dele, me apaixonei pela história dele e disse: quando eu tiver um filho, vai ter o nome desse personagem da Bíblia. E você sabe de quem eu estou falando? Se você ainda não sabe, segura aí que eu já vou falar quem é esse personagem da Bíblia que nós vamos estudar hoje. Mas antes disso, eu quero que você comente aqui embaixo da cidade onde você está falando. Quero que você deixe um joinha aí, curta a nossa live, compartilhe também esse estudo bíblico com as pessoas, com os grupos do WhatsApp, enfim, você pode postar nas suas redes sociais, no seu Instagram, marca também a gente lá no seu Instagram, é muito importante para nós que você divulgue esse ensinamento da palavra de Deus. E eu estou aqui com o grande Gustavo Kuipers. E aí, pastor Gustavo Kuipers, glória a Deus. Tamo junto. Não, glória a Deus, é bom demais estar aqui hoje. Pós-conferência, né? Juntos, reunidos aí para mais um estudo bíblico. Estou muito feliz. Bênção demais continuar esse tema. Enfim, muito bom. Estamos aí. Deus é bom, né, meu amigo? Demais. Não, é isso aí. Muito grande bom. Gustavo está aí sempre participando, conduzindo. Enfim, ótimos comentários. E é uma alegria ter você e saber que Deus está realizando em sua vida o propósito dele, né? Amém, amém. Obrigado. Seja fiel até o fim. Amém. Glória a Deus. Fica a palavra de encorajamento. Amém. Que não seja um fim igual ao do nosso personagem aqui, mas que você seja fiel até o fim como ele foi. Amém, glória a Deus, com certeza. Não, bênção demais. O pessoal está empolgado aí também com o estudo, com certeza, e está curioso. Mas de quem que eles estão falando? De quem? Pois é. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Atos capítulo 6, abra a sua Bíblia, a partir do versículo 8. Quem é o personagem? É o Estevão. É isso aí, Estevão, nome do meu filho. E aqui o nome de um dos presbíteros da igreja, aliás, um dos diáconos, né? Reconhecido como diáconos da igreja em Atos, ou a igreja de Atos, igreja que estava situada aqui em Jerusalém. Mas vamos lá. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: esse homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E aí, pessoal, Estevão era um anjo? Não, né? Nós vamos entender direitinho do que nós estamos falando. Primeiro, no contexto breve aqui que nós estamos estudando, o que aconteceu? A igreja cresceu, o número de discípulos cresceu em Jerusalém. Diante disso, houve um problema na distribuição de alimentos. Algumas viúvas estavam sendo desprezadas. E os apóstolos, então, reuniram a igreja para tomar uma decisão. Nós precisamos colocar pessoas para servir o alimento para essas viúvas.
Mas os apóstolos tinham uma responsabilidade, que era ensinar a palavra de Deus, por isso eles iam se dedicar ao ensino da palavra de Deus e à oração. Então eles escolheram 7 homens cheios de reputação, aliás, com uma boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que pudessem então servir as mesas. Dentre esses homens foi escolhido um chamado Estevão. E esse Estevão, então, ele viu que o número de discípulos começou a se multiplicar na igreja em Jerusalém. Diante disso, o que nós temos aqui no livro de Atos? Uma história que vai ser contada para iniciar um novo período na estruturação do livro e no desenvolvimento da mensagem que Lucas está transmitindo. Vocês lembram que Atos 1:8 é como se fosse um referencial para entender o livro de Atos. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos vendo uma ação mais direcionada a Jerusalém nesses primeiros 7 capítulos de Atos. Porém, o que nós percebemos é que o evangelho, ele já está alcançando pessoas de diversas nações. Em Pentecostes, há a conversão de pessoas que vieram de diversos países, diversas nacionalidades, que estavam reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Portanto, o que você percebe é que o evangelho, antes de se disseminar geograficamente, ele alcança pessoas de diferentes etnias, nações, povos da terra. Estevão, possivelmente, ele tem uma relação ou uma história relacionada a uma origem fora de Israel. O seu nome é um nome grego, que significa coroado, aquele que é exaltado. E o que você tem em Estevão? Uma pessoa diferenciada. Algumas características são mencionadas de Estevão nesse texto. Primeiro, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de fé, ele também é reconhecido como um homem cheio de sabedoria. Essas 3 características estão relacionadas a todos aqueles que serviam as mesas. Mas especificamente aqui nesse texto, é dito que ele era um homem cheio de graça. E o que é essa graça? Não é que ele fazia stand-up, tá bom, gente? Essa graça de Estevão está relacionada à capacidade que ele tinha de ser amável, de reportar para as pessoas o amor de Deus, de ser uma expressão do amor de Deus. Alguns comentaristas entendem até essa palavra aqui, graça, relacionada à sensibilidade. Por quê? Porque depois disso diz que ele é cheio de poder. A plenitude de poder está falando sobre uma força que atua nele. Fala sobre aquela ação divina que promove o quê? Milagres, sinais, aquilo que Estevão estava realizando no meio do povo. Então, essa junção de um homem cheio de graça e poder, um homem que vive a plenitude da graça e a plenitude do poder, fala sobre um homem que era tanto sensível como que era forte. Era um homem que tanto tinha o ensino da palavra como realizava milagres e sinais. Ou seja, era um homem cheio da vida de Deus que expressava isso diante das pessoas. E a sabedoria dele depois ainda é reconhecida quando ele falava às pessoas com tanto entendimento que ninguém conseguia resistir a ele. Ou seja, a argumentação de Estevão era tão boa, era tão profunda, que as pessoas não conseguiam se opor a ele e ao Espírito que falava através dele. Obviamente que essa referência era a alguém que era cheio do Espírito Santo e que falava com essa graça maravilhosa do Espírito Santo. Ainda outra característica dele que é citada é que o rosto dele parecia um anjo. Não aqui, obviamente, tornando ele um ser angelical,
mas demonstrando que havia algo em sua aparência que era digna de ser notada, e isso estava relacionado a uma ação divina para glorificar o nome de Deus através até mesmo do semblante de Estevão nessa ocasião. E esses homens aqui, né, no caso, que se incomodam com essa figura de um homem tão cheio do Espírito, de um homem tão em plenitude da vontade de Deus e realizando aquilo que o próprio Senhor estava o direcionando a realizar. Afinal de contas, a gente vê, já desde os evangelhos, né, Jesus como aquele que realiza sinais, maravilhas, anuncia e proclama o reino de Deus, depois a igreja com os apóstolos, os discípulos, e agora a gente já vê discípulos dos discípulos fazendo isso, né, e as novas lideranças que vêm surgindo e dando continuidade a esse movimento e essa ação. Só que olha que interessante, né? Este homem provoca a ira de alguns ali, como é falado, a sinagoga dos libertos, né? Ou dos escravos libertos, é um nome que essa sinagoga recebe. E é bem interessante, até um fator curioso dessa sinagoga, que provavelmente ela se localizava na cidade de Tarso. E se você vai lembrar, tem um outro personagem bem famoso, né, no Novo Testamento, que mais para frente vai aparecer em Atos, que é Saulo, ou Paulo de Tarso depois, que ele também tem origem nessa cidade. Então, provavelmente, aqui é óbvio, é uma especulação, não há nenhuma documentação histórica que conecte Paulo como um membro dessa sinagoga, mas essa sinagoga e a cidade de Tarso era uma cidade que realmente alimentava uma certa animosidade contra o cristianismo, uma perseguição e uma tentativa de calar o cristianismo a todo custo. Tanto que o início dessa revolta, dessa fala contra Estevão, não é num primeiro momento abraçado por mais pessoas do que aquelas que fazem parte dessa sinagoga dos libertos. Não é. Não tem um apelo das pessoas. Agora, depois que eles subornam pessoas, depois que eles compram a opinião das pessoas, depois que eles convencem através do dinheiro pessoas de que, olha, fala mal de Estevão, acusa ele, difama ele, então Estevão é reconhecido aqui como uma pessoa que está indo contra o sistema religioso ou contra o judaísmo. E aqui entra um outro elemento muito importante desse texto e da virada de chave que esse texto e a sequência dele no capítulo 7, a partir então ali dos novos capítulos, a gente vai ver para o próprio livro de Atos. É interessante um fator de você perceber que num primeiro momento a pregação dos apóstolos não era do tipo assim, eles não chegavam lá no templo e falavam assim: povo de Israel, deixem de ser judeus e se tornem cristãos. Não era essa a pregação deles. Qual era a pregação deles? Eles pregavam a Jesus Cristo. Pregavam a Jesus Cristo como cumprimento da lei, pregavam a Jesus Cristo como cumprimento dos profetas. Então, num primeiro momento, ainda que muitos líderes religiosos considerassem o cristianismo, a fé cristã, como uma seita judaica, as pessoas não viam uma distinção tão clara entre judaísmo e cristianismo. Qual é a diferença dessas duas coisas? Porque, afinal de contas, a pregação dos apóstolos dentro do próprio templo era: estou pregando a Jesus, o cumprimento da lei, o cumprimento dos profetas. Mas olha só que interessante o fator novo que surge aqui nesse texto. A difamação que eles levantam contra Estevão Estevão está pregando contra, acusando a lei de Moisés. Estevão está pregando contra o templo. E aí, então, surge um debate muito interessante, que é essa distinção que começa a surgir de forma mais clara aqui entre cristianismo e judaísmo, do tipo assim: se o judaísmo fosse apenas uma revelação contínua de Deus no seu relacionamento com o povo, isso seria algo bem interessante de perceber. Olha, o cristianismo é uma continuidade disso, porque ele continua demonstrando a revelação de Deus no seu relacionamento com o povo. Agora, se judaísmo se resume a esse zelo pela lei de Moisés e esse apego pelo templo, aí então realmente o cristianismo é algo que rompe com isso e gera um movimento diferente, que é o que a gente vai começar a analisar também aqui em diante no livro de Atos. É isso mesmo, até é interessante, né, Gustavo, que a gente está falando sobre esse novo movimento. Precisa ficar também bem evidente que até então houve uma espécie de perseguição à igreja do Senhor, aos cristãos, primeiros cristãos. Então, capítulo 3, por exemplo, os apóstolos Pedro e João já foram presos. Também você tem no capítulo 4 a inveja tomando conta dos líderes do Sinédrio e, consequentemente, eles chamando os apóstolos para o interrogatório. Capítulo 5, eles são livres da prisão.
por um anjo de uma forma sobrenatural. Depois, Gamaliel foi usado por Deus como instrumento para libertar os apóstolos da prisão, depois que eles foram açoitados, e precisamos lembrar disso, né? Eles apanharam muito. Então, no capítulo 6, você tem essa dificuldade interna. Depois da dificuldade resolvida, você começa com 4 histórias que são muito, muito pertinentes para a sequência do livro de Atos, que é Estevão sendo levantado como um servo que acaba pregando o evangelho e se torna um mártir cristão, primeiro mártir cristão. Depois você tem Filipe, que é chamado de evangelista, porque no capítulo 8 ele evangeliza um samaritano, ele sai então daquele evangelismo a judeus, ou em Jerusalém, você percebe um desenvolvimento já além dos limites de Jerusalém. Também você tem a conversão de Saulo, e você tem, além disso, no capítulo 10, a conversão de Cornélio, que mostra 2 outras conversões que estão relacionadas a pessoas de fora, que não tinham envolvimento com a igreja, e que são emblemáticas, inclusive, para o livro de Atos, especialmente a conversão de Saulo, que se tornou o apóstolo que é tão conhecido por nós e escreveu tantas cartas. Portanto, essas 4 situações que são relatadas aqui na sequência, capítulo 6 e 7, Estevão, capítulo 8, Filipe, capítulo 9, Saulo, e também capítulo 10 e 11, Cornélio, são histórias emblemáticas para mostrar o quê? Uma sequência da ação de Deus conduzindo a sua igreja para a proclamação do evangelho, para sair, inclusive, da barreira geográfica de Jerusalém e proclamar o evangelho em muitos outros lugares. Agora, interessante essa oposição que Estevão aqui ele está enfrentando. Como o Gustavo mencionou muito bem anteriormente, alguns homens começaram a discutir com ele. E aqui entra uma questão também que a gente tem que levar em consideração. Discutir, gente, está relacionado não a brigar, tá? No sentido que Estevão ele estava participando de uma balbúrdia ali, não. Naquele contexto era muito comum debates filosóficos sobre determinados assuntos. E podemos entender sim que essa questão religiosa levou eles a debater essa situação. Portanto, o que Estevão estava fazendo, que Paulo fez também depois, e nós vemos claramente lá no Areópago, por exemplo, é que quando alguém questionava o cristianismo, eles não fechavam a boca e não ficavam, tudo bem, o cara quer falar mal do cristianismo, não quer concordar, ele tem uma posição diferente, tudo bem, ele que fica a posição diferente dele. Não! O que Paulo fazia, o que Estevão fez aqui, é opor-se com argumentação racional, obviamente, com conhecimento, a ponto de que ninguém era capaz de resistir os argumentos que Estevão tinha. A argumentação dele era tão sólida, ele tinha uma base retórica tão bem organizada, que ele conseguia então desenrolar suas ideias e assim promover o cristianismo. Porém, diante disso começou uma campanha de difamação de Estevão. E essas pessoas elas convenceram outras a mentir. Esses homens da sinagoga dos escravos libertos convenceram outras pessoas a mentir sobre o ensino de Estevão, dizendo que ele blasfema contra Moisés e blasfema contra Deus. Aqui há uma distorção do ensino de Estevão, porque o que Estevão está ensinando basicamente é o ensino de Jesus. Ele está transmitindo as verdades que Jesus tinha ensinado. Lá no versículo 13, isso está bem evidente, olha. Vamos ver novamente aqui no texto. Esse homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés
nos deixou. Olha só qual que era a acusação que faziam contra Estevão. De que ele estava, então, pervertendo 2 ensinamentos importantíssimos relacionados à lei de Moisés e relacionados ao templo. Esse questionamento direto aconteceu no Sinédrio, mesmo Sinédrio que julgou Jesus e o condenou e o enviou para ser crucificado. Na verdade, o encomendou para ser condenado e, através do Império Romano, ele foi crucificado. Até uma pergunta que surgiu há algumas semanas, e a resposta eu trago hoje. A pergunta é: quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio, os apóstolos foram julgados pelo Sinédrio, nesse caso aqui Estevão está sendo interrogado pelo Sinédrio. O Sinédrio não tinha poder de matar os apóstolos, isso é verdade? Sim. Eles tinham um certo poder de tomar decisões, de realizar, de alguma forma, alguns julgamentos, mas não tinham poder de executar, não tinham poder de matar. Para isso era necessário o aval do Império Romano. Por isso que Jesus ele não foi morto diretamente pelo Sinédrio, mas ele foi encaminhado pelo Sinédrio para Pôncio Pilatos. E, consequentemente, ele foi crucificado. Então, esse Sinédrio não tinha o poder de matar os apóstolos ou mesmo Estevão. Porém, o que é que você percebe? Nós vamos entrar na história de Estevão no capítulo 7, depois nós vamos discutir e finalizar esse assunto aqui sobre poder para matar ou não. Mas, o que é que você percebe aqui nesse texto? Fica evidente como esse julgamento do Estevão foi feito através de um conluio, de uma unidade de pessoas que desejavam destruir a sua vida. Portanto, a argumentação era o que havia de menos importante. Mas qual que era o ensino de Jesus sobre esses 2 assuntos? Com relação ao templo, ele ensinava que ele era o substituto do templo. Por quê? Porque se antes Deus fazia a habitação ser conhecida através do templo como um sinal da presença dele, a partir da encarnação do Filho de Deus, o templo já não tinha mais essa necessidade, porque o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. E ele escolheu o lugar da sua habitação, um corpo. Ele mesmo habitou de forma corpórea aqui na terra. Portanto, quando há esse ensinamento de que Deus habitou na terra e habitou um corpo humano, houve um grande questionamento entre esses judeus que não entendiam da mesma forma. Segundo ensinamento relacionado à lei, Jesus não desprezou a lei, ele cumpriu a lei. Jesus veio para cumprir. E aqui há uma expressão, ou uma compreensão clara de que a lei não foi desprezada por Jesus. A lei não foi colocada de lado por Jesus. Pelo contrário, Jesus mostrou que ele é o cumprimento da lei. Tanto dos 10 mandamentos que envolvem uma ética do reino de Deus, e Jesus então colocou em prática, vivendo esses mandamentos de forma plena, quanto cumprindo as demais determinações da lei, principalmente relacionadas à purificação, perdão dos pecados e restauração das pessoas, nós entendemos claramente que ele é aquele que cumpriu a lei. O que nós enxergamos nesse contexto, né? Para o Gustavo já chegar e fazer a sua participação também. Nós enxergamos um ensino muito claro de que esses homens, eles não estavam ocupados em buscar a verdade. Eles estavam ocupados em acusar Estevão, acusar os cristãos. E havia no coração deles tanto ódio que eles não queriam discutir a verdade, as ideias. Eles queriam simplesmente fazer acusações. E é interessante que, enfim,
não há aqui por parte da igreja, do movimento de Jesus, e aqui é bem interessante a gente acender esse alerta, né? A igreja não começou como uma religião instituída, isso vai ser séculos depois ali que vai se ter uma compreensão mais nesse sentido, mas ela começou como um movimento de Jesus. Então não fazia parte da preocupação dos apóstolos, a preocupação de Estevão, definir os parâmetros da religião cristã enquanto uma instituição religiosa em si, à parte ou a quem. Não, eles estavam dando sequência ao movimento de Jesus, o movimento de formar discípulos, enfim. Era algo mais orgânico, assim, nesse desenvolvimento e processo. É óbvio, ainda em Atos a gente já vai ver concílios, reuniões, enfim, e um amadurecimento ainda maior dessa institucionalização da igreja, mas ela começa como um movimento, o movimento de Jesus. E esse movimento não está preocupado em derrubar o judaísmo, em quebrar o judaísmo, em, digamos assim, em os apóstolos serem os perseguidores dos judeus. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas, é óbvio, em meio à pregação cristã a respeito de Cristo, algumas questões aqui vão aparecer que vão confrontar essa religiosidade, esse apego religioso do próprio judaísmo, e vai se ter então essa distinção. Então, olha só que interessante. Por exemplo, a lei de Moisés. Quando Estevão anuncia que Jesus, ou os apóstolos, ou seja lá quem for pregando, nós, né, falamos que Jesus é o cumprimento da lei. Ou então sobre templo, sobre tabernáculo. Sobre tabernáculo, quando a gente fala que a presença de Deus se dá por meio do Cristo encarnado nesta terra, se dá por meio do Espírito Santo de Deus. Enfim, quando a gente fala isso, não fala que sobre templos feitos por mãos humanas, ou sobre o tabernáculo. Ou quando a gente fala, a fala de Jesus, né, de que, olha, este templo será destruído, né, em 3 dias será reerguido, enfim. Diante de todas essas questões, com uma intenção muito ruim e um exagero da parte desses líderes religiosos, eles pegavam essas falas e distorciam elas ao ponto de dizer ou falar que não, eles estão tentando quebrar e destruir aqui o judaísmo. Mas você entende que não era essa a preocupação dos apóstolos, de quem estava pregando a palavra, de Estevão? A preocupação deles era falar sobre Jesus. Agora, seja a lei de Moisés, seja o tabernáculo, seja o templo, tudo isso era uma expressão do relacionamento de Deus com o povo, mas não era a essência do relacionamento de Deus com o povo. E esse que é o ponto principal, porque os judeus e aqui os líderes religiosos, o sinédrio ou essa sinagoga aqui, estava fazendo da expressão do relacionamento a essência do relacionamento e se fechando naquilo e não se permitindo mais em observar a ação e o agir de Deus por meio de Jesus Cristo, agora este que é o cumprimento. E por isso que aqui criam-se barreiras ou criam-se agora lacunas e se distingue bem a questão de judaísmo, cristianismo, e o movimento começa a se distanciar ainda mais dessa origem, que inclusive é um fator muito importante para a própria promoção entre os gentios, como o Rob bem já falou também nos próximos capítulos, né? É isso aí, gente. E olha só, fica aqui bem evidente a expansão da perseguição, primeiro uma discussão, depois difamação, prisão e o falso testemunho contra Estevão. E ele, nessa situação, o que ele então vive diante desse evento? Ele está sendo acusado, ele está sendo preso, enfim, diante de tudo isso, olha só, o versículo 15 mostra: todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Olha que coisa maravilhosa, a face de Estevão parecia a face de um anjo. A maioria dos comentaristas entende que isso está relacionado a como se o rosto dele estivesse brilhando, ou estivesse com um rosto que está transmitindo uma paz muito grande para as pessoas. Enfim, essa ideia de alguém que está com um rosto de um anjo, pode trazer à memória aquilo que Moisés ele viveu. Quando ele recebeu as tábuas da lei, lá em Êxodo 34, ele então desce do Monte Sinai, e quando ele chega diante do povo, o rosto dele está brilhando, e ele não percebe, mas todos que estavam ali enxergam o seu rosto brilhando. E depois disso, o texto continua falando que todas as vezes que Moisés ele ia e falava com Deus, o seu rosto brilhava, e depois ele colocava então algo para se cobrir, para estar diante do povo, para cobrir aquele brilho, a glória do Senhor.
Então, essa luz radiante que os israelitas conheciam que Moisés tinha carregado, de alguma forma estava sobre Estevão, e isso até mesmo é um sinal de testificação do ministério, do chamado, daquilo que Estevão estava vivendo, diante de um sinédrio que o estava questionando por desprezar ou difamar Moisés, ou ser um blasfemo contra Moisés. Estava ali um sinal visível que eles não podiam explicar. Como pode o rosto dele parecer o rosto de um anjo? Por isso, uma coisa que aqui fica bem evidente nesse texto, nós temos aí no capítulo 7 para estudar sobre esse assunto, mas algo que nós temos que entender é que algumas respostas aos críticos e opositores, algumas respostas elas virão do próprio Deus em intervenções que só Deus pode realizar. O que Deus faz para glorificar o seu nome nas nossas vidas é algo que nós devemos reconhecer e esperar até mesmo que aconteça, porque na dependência do Senhor é que nós realizamos o chamado que Ele nos colocou, nós vivemos o que Ele deseja. Então, se você entende esse chamado para ser fiel, para servir a Deus, saiba que algumas respostas você próprio não dará. Algumas situações você mesmo não resolverá, mas estará nas mãos de Deus e na competência do Senhor fazer isso para a glória do nome dEle, segundo os propósitos que Ele estabeleceu. É óbvio, a resposta de Estevão ainda vem pela frente, no próximo capítulo. Mas enquanto isso, fique com essa lição. Para ser fiel, você precisa confiar que o Deus que te chama para viver o que você vive, para fazer o que você faz, esse Deus é aquele que realiza de forma sobrenatural milagres para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E isso me chama a atenção para o bom humor de Deus também, que vem sendo acompanhado aqui no movimento, né? Porque se há poucas semanas atrás, Deus, ele libertou da prisão os apóstolos por meio de um anjo, e quem tinha prendido, né, quem havia prendido os apóstolos eram justamente pessoas que não acreditavam em anjos e pessoas que também não acreditavam na ressurreição. E aí então o anjo liberta e o anjo manda eles irem pregar sobre a ressurreição. Ou seja, se aqui Deus já foi muito bem-humorado, aqui também para mim, enfim, se apresenta de uma maneira que eu considero bem interessante esse bom humor de Deus, né? Bom, vocês estão acusando Estevão de ser aquele que vai contra a lei de Moisés? Pois então, agora, assim como Moisés trouxe a instrução de Deus para Israel, Estevão daqui em diante vai trazer a instrução de Deus para Israel na sua fala do capítulo 7, e uma marca, um testemunho disso, que atesta isso, é o próprio rosto como de um anjo, assim como ali aconteceu com o próprio Moisés, né? Então, Deus aqui dando sinais e elementos do seu bom humor também, em meio ao seu processo de formação do seu povo, né? Maravilha, isso mesmo, não vejo a hora, o capítulo 7, hein? Vai estar bom demais, você não pode perder, hein? Mas a pergunta é possível ser fiel até o fim? Bom, para ser fiel até o fim, você olha a plenitude de Deus na vida do Estevão, né? Um homem cheio do Espírito Santo, de fé, de sabedoria, graça e poder, que tinha uma sabedoria irresistível e ficou com o rosto radiante. Ou seja, a perseverança em meio a essas oposições, ela depende diretamente daquilo que Deus concede ao homem. Espírito Santo, fé, sabedoria, graça, poder, tudo vem dele. E quando nós estamos fundamentados nas armas que Deus nos dá, nós conseguimos ser fiéis. Se Estevão usasse a força física, ou então argumentos racionais humanos que não vêm da verdade de Deus, argumentos filosóficos, por exemplo, que não vêm de Deus, ele estaria totalmente perdido e seria destruído. Mas isso fez com que a perseguição aumentasse a toda a igreja. Principalmente com Estevão, houve um desenvolvimento, houve uma progressão, uma escalada de sofrimento para ele. Por quê? Porque ele estava sendo fiel ao Senhor. E a pergunta, ela continua para a semana que vem. É possível ser fiel até o fim? Na semana que vem você vai ter uma resposta
completa sobre isso. Bom demais, né, Gustavo? Bom demais. Aguardem semana que vem. Vai ser benção. Vamos que vamos, né, gente? Valeu, um abraço. Deus abençoe muito vocês. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.